que hoje nós teremos um minicurso internacional com a presença do professor Frederico Lopes. O nosso minicurso intitula-se Técnicas Participativas para Olhar e Escutar e Permitir a Criança Brincar. Vou contar um pouquinho, o currículo do professor é bastante extenso, mas eu quero destacar algumas questões importantes da sua biografia, para que vocês possam conhecê-lo um pouco melhor antes de iniciarmos esse minicurso. O professor Frederico Lopes é licenciado em Psicologia, mestre em Educação Social e Intervenção Comunitária e tem doutorado em Motricidade Humana pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Investigador, ele se debruça sobre as áreas do desenvolvimento motor infantil, psicologia ambiental, sociologia da infância, planejamento urbano e desempenha funções de gestor, consultor, dinamizador de oficinas participativas para a reabilitação e criação de espaços de jogos e de recreio, e ainda de formação nas temáticas de jogo e participação infantil. Ele tem sido convidado por várias instituições, inclusive como docente de cursos de mestrado, doutorado. Ele tem já integrado ao Instituto Superior de Psicologia Aplicada, é cofundador, vogal na direção e brinconauta do 123 Macaquinho do Chinês, uma associação sem fins lucrativos, cuja missão é a defesa do 31º artigo da Convenção dos Direitos da Criança e a promoção de espaços e oportunidades desafiantes para as crianças brincarem livremente nos contextos do seu cotidiano, de acordo com seus princípios e prática do Playwork. É membro fundador do ramo português da International Play Association, a IPA, em Portugal, e representante português da International Play Association, da IPA, que é o órgão internacional do brincar. É membro do Conselho Consultivo da Associação Viver a Infância e coautor do livro Brincar em Cascais, reeditado pela Associação de Profissionais da Educação da Infância, com o título Brincar em Todo Lado. Agora, ele gosta muito de passar tempo em família, com amigos, usufruir dos espaços verdes, de escrever canções, cantar e tocar guitarra, como nós vemos atrás do professor, uma guitarra que já nos dá vontade de cantar e tocar com ele. Professor Frederico, eu quero, em nome da ABRA, agradecer a sua participação, o seu aceite em promover esse minicurso para todos os que estão aqui presentes, e terá deixar também, e deixará o seu legado gravado aqui na ABRE. E, para não ocupar mais espaço, dando a você todo o tempo necessário para que nós possamos aprender um pouco mais e conhecer melhor o seu trabalho, nós já passamos a palavra, pedindo inicialmente, por favor, que todos desliguem os seus microfones para que não haja interferência, né, durante o minicurso, e avisando que nós teremos 1h50 para que o professor Frederico exponha todo o seu trabalho, e vamos deixar 10 minutos ao final para possíveis questões. Então, professor, a palavra é com você, muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui neste simpósio. Eu queria começar por agradecer, então, o convite que me foi lançado pela ABRE para estar aqui presente. Agradecer também pelo facto de realizarem um simpósio internacional com esta dimensão e cuja temática central, o eixo central, está então o brincar nos seus diversos contextos. O momento atual que vivemos, um momento no qual o brincar e a promoção de tempo e de espaço para as crianças brincarem será fundamental. Nós estávamos a conversar um pouco sobre esse assunto antes de iniciarmos. Queria também aproveitar e desejar as maiores felicidades a todos os participantes
deste mini curso e deste simpósio neste ano de 2021 e que seja um ano que nos traga a todos mais esperança, mais encanto e mais brincadeira. Queria também cumprimentar a doutora Vera Melis enquanto moderadora aqui deste mini curso e também agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que este simpósio pudesse funcionar, desde a equipa técnica, a equipa de apoio do ponto de vista informático. Infelizmente não podemos estar juntos fisicamente, com a proximidade que estes momentos nos habituaram, não é? É muito diferente estar aqui em frente a um computador e estar a fazê-lo do que estar presencialmente, não é? Onde conseguimos sentir a emoção de uma outra forma, mas eu acredito que temos a resiliência para conseguir ultrapassar estas dificuldades e, portanto, agradecer mais uma vez e, acima de tudo, começar por realmente enaltecer que o brincar tem efetivamente a qualidade suprema de ser um comportamento, um processo, que provavelmente aquilo que terá de mais importante é aquilo que nós não conseguimos ainda ver e perceber, por mais observação que façamos, por mais estudos, por mais técnicas participativas que possamos usar para o qualificar, para o perceber, de facto, a sua função mais importante e talvez também o mistério em torno deste comportamento, nós ainda temos muita dificuldade de o perceber. As neurociências têm feito avanços significativos em relação a este tema, mas para o podermos perceber, é de facto precisamos ter uma abordagem que terá que ser muito ecológica e que terá de facto de situar a criança e a relação com o tempo e com o espaço de uma forma holística e que, no fundo, não esqueça nenhuma das dimensões do que é uma criança a brincar, numa relação multidimensional, e isso passa por perceber o corpo como se fosse assim um complexo de várias camadas que estão interligadas umas às outras e que depois também se ligam a esta outra dimensão, que é a dimensão do ambiente. É claro que a perspectiva que eu tenho do brincar e que tenho desenvolvido ao longo dos anos tem e vocês vão perceber isso, tem uma componente, digamos que filosófica e pós-humanista bastante forte e significativa, porque me parece que um dos erros muito comuns que há naquilo que é entender o brincar passa muitas vezes por a instrumentalização de que este conceito, que é feita deste conceito, para que ele possa servir fins e objetivos que são definidos pelo adulto e não fins e objetivos que são definidos pela criança. E, portanto, aí há logo um contrassenso do ponto de vista daquilo que é o brincar e da forma como eu entendo o brincar, e não sou só eu, e no fundo um conjunto de especialistas que no fundo olha para o brincar com esta lente e que está mais centrado no aqui e no agora e não tanto no benefício que o brincar possa vir a ter, que é inegável, que eu tenho com certeza no amanhã. Isto foi uma pequena introdução. Eu agora queria partilhar com vocês aqui a minha apresentação. Quando pensamos no olhar, ou melhor, de um outro modo, olhar, escutar e permitir a criança brincar, por que razão é que estes verbos foram escolhidos? Eu espero com a minha apresentação chegar a essa transmitir-vos a razão pela qual isto foi escolhido neste sentido. Mas, efetivamente, brincar tem que ver com, acima de tudo, com escutar, do meu ponto de vista. É importante que o adulto aprenda, antes de mais, a escutar a criança, né? Escutá-la no sentido de perceber que para a criança o brincar é, acima de tudo, um processo
e não tanto um objetivo que tem que ser atingido desta forma ou daquela. E, portanto, quando nós queremos, de uma forma objetiva, qualificar, caracterizar aquilo que é o brincar, a atitude do adulto e os pressupostos que são utilizados para, efetivamente, fazer e incitar estes processos mais participativos, têm que ser cuidadosamente pensados e refletidos, porque senão corremos o risco de querer estar a incitar um processo que na sua raiz vai contra aquilo que é a essência do próprio brincar, enquanto um comportamento que é flexível, enquanto um comportamento que é muito mais importante pelaquela invisibilidade que eu falava há bocado, e não tanto pelo valor instrumental que ele possa eventualmente ter para o adulto. E, portanto, permitir terá aqui uma dimensão de que, mesmo naquilo que é um processo participativo e aquilo que seja o objetivo de caracterizar este comportamento, o adulto tem que, por um lado, ele próprio se permitir à criança que ele foi voltar a brincar, quase de certa forma, como também permitir à criança que ela própria também escolha e siga, no fundo, o seu ímpeto, as suas necessidades e as suas motivações para conduzir o brincar para aquilo que precisa. Portanto, a primeira parte aqui desta proposta que eu tenho, desta partilha que eu estou a fazer aqui com vocês hoje, tem a ver com esta ideia de, eu acho que existem um conjunto de considerações que, no fundo, podem organizar, ajudar aqui a criar aqui um contexto para que se possam utilizar as tais técnicas participativas para olhar, escutar e permitir a criança a brincar. E isto tem muito que ver, efetivamente, com o remover barreiras para as crianças brincarem livremente. Isto é um dos pressupostos. Eu penso que qualquer adulto que queira fazer um trabalho participativo e que queira perceber aquilo que é uma criança a brincar, documentar esse processo, tem que entender que hoje em dia o conjunto de barreiras que existem para as crianças brincarem, o tempo e o espaço, encontra-se altamente comprometido, ainda mais com o cenário atual. E, portanto, esta ideia de que esse próprio trabalho de participação, do meu ponto de vista, tem que também ter como objetivo remover barreiras para as crianças brincarem livremente, porque ao estar a fazê-lo, nós estamos também a trabalhar nessa remoção. E esta remoção das barreiras não surge, ou melhor, no seguimento do modo como o brincar, enquanto um direito humano fundamental, aparece inscrito naquilo que é a Convenção dos Direitos das Crianças, nomeadamente nos artigos, o artigo 31º, que é o artigo específico da Convenção dos Direitos das Crianças que trata este assunto, e depois também temos o artigo 12º, que também tinha que estar aqui, porque é o artigo que, no fundo, nos diz que a criança terá o direito a participar e envolver-se naquilo que são os assuntos do seu cotidiano e que o adulto tem que criar condições para isso acontecer, tal como no artigo 31º ele tem que criar condições para que o brincar possa acontecer. Depois também o artigo 13º, no sentido de que a criança tem liberdade de se expressar da forma que para ela for mais significativa e da forma que para ela for mais adaptada àquilo que é o seu contexto social, geográfico, aquilo que são as suas aspirações, até a mesma forma que a criança tem de se reportar relativamente à realidade, ao uso concreto de factos, mas também de fantasia. Portanto, isto tem muito a ver com a forma como nós olhamos para aquilo que é a infância e como é que, no fundo, olhamos para a infância enquanto uma fase que é fundamental naquilo que é o desenvolvimento. Isto, numa perspectiva mais desenvolvimentista, será um estádio de desenvolvimento, mas a infância, e isso do ponto de vista biológico é inegável, mas depois a moldura sociocultural com a qual nós olhamos aquilo que é a infância e aquilo que acontece nesta fase tão crítica daquilo que é o desenvolvimento humano, tem que efetivamente ser pensada numa lente e numa
de uma forma que é muito mais participada, e aí a sociologia da infância, sem sombra de dúvida, que nos dá ferramentas para o podermos fazer. Mais ainda, quando olhamos para a Convenção dos Direitos das Crianças, um aspecto fundamental é que, apesar de existirem secções nas quais os artigos estão arrumados, digamos assim, organizados, esta visão de que os artigos são todos interdependentes uns dos outros e, portanto, o direito é quase como se pensarmos que, por exemplo, o direito ao brincar e o direito à participação e o direito à educação e todos os outros direitos têm que ser vistos de uma forma interdependente, eles estão relacionados uns com os outros e, portanto, daí quando pensamos naquilo que é necessário para assegurar que a criança tem tempo e espaço para brincar, tem que estar forçosamente relacionado com uma visão da Convenção de uma forma mais integral. Mas mais à frente eu vou desenvolver um bocadinho melhor esta ideia. Portanto, há também este outro aspecto, que é o exercício dos direitos das crianças, muitas vezes, e a Convenção, que tem um valor jurídico muito forte, tem que ser também visto enquanto um exercício que é subjetivo. Existe uma especialista sobre este assunto, que é a Lourdes Gaetan, espanhola, e ela fala muito sobre esta questão de exercer os direitos enquanto um exercício subjetivo, ou seja, as crianças fazem-no de uma forma que tem que ser significativa para eles, é uma forma muito subjetiva e que é muito condicionada por aquilo que são os seus mundos sociais e culturais. E, portanto, os adultos têm que entender isso. E, curiosamente, o brincar também é muito condicionado por aquilo que é um exercício também, se quisermos assim, muito subjetivo. E, portanto, é fundamental que olhar para a Convenção dos Direitos das Crianças e olhar para estes 3 artigos dessa forma flexível, né? Porque se nós não aplicarmos este compêndio nesta forma flexível, nós estamos de facto a respeitar a criança naquilo que é o exercício destes direitos. Gostava também de salientar aqui que, por exemplo, em relação aqui ao artigo 12º e o 13º, uma vez que este mini curso se foca, incide sobre as técnicas participativas, de facto, é a forma de auscultar a criança em relação àquilo que são os seus mundos sociais, culturais, físicos, simbólicos, emocionais do seu cotidiano, tem que ser feito com cautela e tem que ser feito utilizando uma polissemia, se quisermos, de linguagens e de metodologias que, no fundo, para criar e dar segurança à criança, um espaço confortável para ela se poder exprimir relativamente àquilo que são as suas percepções, as suas necessidades, os seus desejos, as suas utopias. E isto é muito importante quando nós estamos a pensar como é que vamos, por exemplo, mapear ou como é que vamos caracterizar um determinado fenómeno. né? Como é que vamos, por exemplo, olhar para um comportamento de um conjunto de crianças que estão a brincar, ou olhar para como é que as crianças usam uma determinada rua ou uma determinada praça, ou perceber como é que as crianças brincam naquele cantinho da escola, ou perceber como é que as crianças brincam na brinquedoteca, né, naquela área, ou perceber como é que as crianças se movimentam no espaço exterior, no seio das suas brincadeiras. Nós temos que ter o cuidado de, nesse esforço que sentimos necessidade de o fazer, de com isso não estar a poluir e a contaminar, que é uma expressão que se utiliza no Playwork, aquilo que é a agenda da criança. Porque, acima de tudo, o que terá mais precedência em detrimento de tudo o resto é esta necessidade que a criança tem, efetivamente, de brincar e de produzir o espaço de forma a que isso possa acontecer. Mas é importante traçarmos aqui um retrato daquilo que é o diagnóstico da infância, daquilo que eu chamo de diagnóstico da infância em termos atuais, e quando consideramos a criança, por exemplo, em pleno século XXI, é claro que esta caracterização pode ser criticável no sentido de que, se calhar aqui será a criança que vive em sociedades mais industrializadas, mas eu penso que, independentemente disso, algumas destas condições que caracterizam, que fazem este diagnóstico, serão comuns também
a crianças de modelos socioculturais, digamos assim, que são mais maioritários, de certa forma, não é? Porque, como sabemos, as sociedades industrializadas e os contextos industrializados são, de facto, uma minoria naquilo que representa a globalidade daquilo que é a vivência das infâncias do nosso planeta. Daí eu falar nessa minoria. Portanto, nós conseguimos perceber que as rotinas de vida das crianças são agenciadas pelos adultos, né? São os adultos que decidem muito qual é que é o seguimento que a rotina de vida da criança tem. Os horários de trabalho são extremamente alargados, o que significa que os adultos têm pouca disponibilidade para estar com as crianças e nesse tempo e espaço que é precioso conseguirem lhes providenciar oportunidades para eles poderem brincar livremente. Temos também um espaço público que é muito caracterizado pelo automóvel e, portanto, o planeamento das cidades até há bem pouco tempo foi muito em função de estereótipos muito dominados por aquilo que era o homem. O estereótipo principal era de ser o homem branco, trabalhador, portanto, esta ideia de que, de facto, os grupos minoritários, dos quais fazem parte as crianças também, não têm grande visibilidade naquilo que é o espaço público, e o automóvel, a cultura do automóvel, sem sombra de dúvida, que é um entrave fortíssimo para que isso possa acontecer. Os nossos estudos de independência de mobilidade dizem-nos efetivamente isso, e não são só os nossos, também a nível internacional, que a autonomia das crianças no espaço público é extremamente condicionada pelo trânsito. Essa é uma das principais preocupações que os pais indicam ou atribuem para condicionarem a liberdade e a autonomia das crianças, de se encontrarem umas com as outras, explorarem a rua e poderem brincar umas com as outras. Portanto, isto de facto isto cria um condicionamento enorme naquilo que é a liberdade da criança, porque brincar também é essa procura de liberdade. Há um crescente aumento da urbanização e um afastamento da natureza, o que é algo paradoxal, porque nós, em termos de espécie e de evolução, nós temos urbanização num tempo muito menor, é uma coisa muito mais recente do que propriamente esta ligação que temos com a natureza, e é por isso que, quando temos crianças e adultos mesmo, num espaço verde ou num contexto natural, passado 20, 25 minutos, e há estudos que dizem isso, nós começamos a produzir, do ponto de vista neuronal, um conjunto de substâncias que nos fazem, por exemplo, sentir bem, e, portanto, isso significa que essa relação que nós temos com a natureza é uma relação ancestral, tal como é com o brincar. Mas o que acontece nas sociedades mais urbanizadas, e de facto há uma tendência para a urbanização crescente de uma forma global, é este progressivo afastamento, né? E que vem também associado aqui a um aumento daquilo que é a cultura digital, portanto uma coisa está com a outra. É claro que aqui tem que se fazer uma ressalva, nós não podemos diabolizar aquilo que são as culturas digitais, elas fazem parte daquilo que é o entendimento daquilo que é o mundo pós-moderno, e, portanto, aqui o grande desafio é como é que vamos conciliar as duas coisas, não é? Um corpo ativo e em movimento e um corpo que, ao mesmo tempo, está em contacto com esta tecnologia toda, com esta digitalização. Temos, por outro lado, um declínio abrupto daquilo que é o jogo livre, dos recreios, do jogo livre, do brincar livre, não é? Temos um brincar que é muito mais, e que eu, do meu ponto de vista, nem lhe chamaria brincar, mas que é muito mais orientado e organizado pelos adultos, em relação às regras e à forma como se pode processar. Temos também uma progressiva standardização daquilo que são espaços de jogo, com espaços de jogo altamente standardizados, estereotipados. Continuamos a ter muito aquela cultura do baloiço e do escorrega, e, portanto, temos espaços que são pouco flexíveis. As crianças precisam de espaços que sejam passíveis de serem transformados, e, portanto, as oportunidades tornam-se bastante reduzidas e os espaços bastante aborrecidos. Portanto, isto também é um dos fatores que condiciona muito o tempo e o espaço para as crianças brincarem, e cada vez mais há uma aversão ao risco, não é? Ao confronto que a criança tem que ter com o risco. O risco é fundamental, é algo que a criança tem que ter para poder crescer, para se poder desenvolver. O planeta, como se comprova com esta situação atual, é um sítio hostil, de certa forma. Nós temos que nos adaptar com aquilo que são as contrariedades,
com aquilo, e o brincar permite isso, permite dentro de um ambiente que é suficientemente seguro, mas não pode ser seguro o suficiente para eliminar todos os riscos e todos os desafios, permitir à criança criar a tal arqueologia e a tal imprevisibilidade e a tal incerteza que ela precisa, não é? Para, no fundo, com isso também aprender a regular-se melhor em função daquilo que é o incerto. E, portanto, se nós tiramos tudo aquilo que existe no ambiente e que pode potenciar o risco e o desafio, não estamos a fazer um bom serviço para aquilo que é a necessidade das crianças se desenvolverem, tanto do ponto de vista mais desenvolvimentista, passando o pleonasmo, mas também daquilo que é a sua própria condição social e sociológica e até mesmo antropológica, diria. Isto cria no fundo, digamos que aqui um caldo de problemas gravíssimos, problemas esses que têm a ver com riscos, tanto para a saúde física como para a saúde mental. Na verdade, esta dicotomia que eu queria aqui até não é falsa, porque o corpo e a mente não está separada do corpo, não é? Isto é só para que se torne mais, digamos, mais expressivo, que de facto temos um aumento de doenças do foro respiratório, temos uma crise brutal nas sociedades industrializadas em termos de obesidade e de sedentarismos, temos falta de regulação emocional, crianças com falta de autonomia, psicopatologias diversas que cresceram especialmente nas crianças e nos jovens até agora com a pandemia, e uma profunda iliteracia motora e social que nos devia a todos fazer questionar, não só a nós, mas como também os nossos representantes políticos e tudo aquilo que é pensado do ponto de vista no fundo, de criar tempo e espaço para as crianças se movimentarem, circularem com segurança, com autonomia pelo espaço público, terem acesso a espaços verdes, a espaços de lazer, de recreação. Portanto, temos toda uma cultura que de facto não ajuda e não está a permitir que a criança consiga fazer um crescimento saudável, apropriado àquilo que é o seu bem-estar e o seu desenvolvimento. E, portanto, de facto, quando queremos fazer um diagnóstico participativo ou quando queremos utilizar técnicas participativas para documentar, escutar e permitir o brincar, efetivamente nós temos que ter em consideração este quadro atual para isso, porque isso também nos ajuda a situar melhor aquilo que possa ser a nossa procura e a guiar esse trabalho, essa captura, se quisermos, desses retratos e dessas paisagens lúdicas, se assim quiserem. Em relação, então, a uma outra condição que eu penso que temos que ter em mente quando pensamos o uso de técnicas participativas é esta ideia do corpo em movimento e este conceito teórico da affordance. Esta ideia de que, à medida que nós nos deslocamos no espaço, não é, nós vamos sentir convidados para interagir com determinados elementos e recursos que existem nesse espaço e de alguns sentimos convidados, de outros sentimos inibidos. E, portanto, há aqui algo entre os sujeitos, se assim quiserem, neste caso as crianças, e o envolvimento, surgem-se uma série de convites, de possibilidades de ação. Essas possibilidades de ação foram definidas por um cientista da psicologia ambiental, aliás, da psicologia ecológica, o Gibson, em 1979, como então possibilidades de ação que o organismo percepciona e realiza na sua interação com o ambiente. De uma forma mais simples, podemos ver isto deste modo. Por exemplo, uma cadeira permite, neste momento, que eu esteja aqui sentado, certo? A mesa, por exemplo, permite que o computador esteja aqui em frente, não é? Esta cabine telefónica permite que estas crianças todas entrassem aqui, não é? Uma superfície mais inclinada permite que a criança suba ou deixa, mas estas possibilidades não são só funcionais, como também no ambiente existem outras possibilidades emocionais, cognitivas, de lazer, sociais, funcionais, psicológicas. E, portanto, o ambiente está cheio destes convites. E quando nós pensamos no espaço para as crianças brincarem, este é um conceito que nos pode ser absolutamente fundamental, porque se nós
olharmos para o espaço, e neste caso estamos a falar em permitir o brincar, não é? E pensarmos no espaço como um espaço que permita uma diversidade destas possibilidades de ação, destas affordances de diferentes níveis, nós também estamos a atender àquilo que é o corpo da criança em desenvolvimento, não é? Porque a criança tem muitas linguagens, não é? Também tem o ser humano, não é? Tem muitas dimensões e, portanto, se para uma criança é muito, muito, muito importante encontrar um sítio, se quiserem um lençol onde se possa esconder debaixo, para outra criança, se calhar, num outro momento será muito importante ter um sítio alto onde possa subir, ou ter, por exemplo, acesso a materiais para poder pintar, desenhar, criar, construir, destruir. Portanto, a partir do momento que começamos a ver o ambiente por este conceito da affordance, isso pode nos ser muito útil para aquilo que é o trabalho de fazer esta caracterização participativa destes retratos, se quiserem, do brincar. Temos aqui outro aspecto que eu gostava de ressaltar, que é um conceito que temos vindo a desenvolver, este conceito das crianças enquanto espacialistas. É um conceito teórico, mas que nos ajuda, no fundo, a compreender, no fundo, o potencial e a dignificar também a competência da criança enquanto um ator que simultaneamente é capaz, e isso até vem no artigo 12º da Convenção dos Direitos das Crianças, de dar opinião sobre aquilo que tem à sua volta, sobre os contextos que lhe são mais significativos, produzir conhecimento sobre esses assuntos, e ao mesmo tempo que é provavelmente o maior especialista, a criança, da não especialização, no sentido de que consegue, em determinado espaços e tempos, né, ter uma presença e uma exploração daquilo que é o seu ambiente de formas que a nós adultos nos deixam muitas vezes surpreendidas. Muitas dessas formas e muitas dessas conexões são lúdicas e têm um ímpeto, se quiserem, até muito irracional, não é? Fantasioso, mas de facto são tudo formas que a criança tem de se relacionar com aquilo que é o espaço. E é através desta relação progressiva que a criança vai fazendo e deste hábito e desta rotina que se cria de se conectar com diferentes espaços, que o espaço progressivamente também se vai transformando em lugar. Obviamente que há uma construção, digamos que, se quiserem, social e mais continuada ao longo do tempo, mas também existem estas interações mais imediatas e o brincar tem muito isso naquilo que é a sua expressão, né? E essas interações imediatas, por via das affordances, como eu falava anteriormente, ajudam efetivamente a que a criança crie uma ligação emocional não só às pessoas, mas também aos espaços, porque é nesses espaços que a criança depois começa a reconhecer outras potencialidades, outras possibilidades e, no fundo, a criar e a elaborar outras affordances. Portanto, ao fazermos isto, invariavelmente, estamos a dar condições das crianças participarem, porque talvez a primeira forma de participação que a criança tenha no nível, se quiserem, mais fundamental, é de facto esta vivência do corpo em movimento no espaço público. E o raciocínio aqui é relativamente simples. Se eu não estou habituado a fazê-lo desde criança, se não me são dadas condições para o fazer, mais tarde, isto numa perspectiva desenvolvimentista, da qual eu nem sou assim muito fã, como acho que já deu para perceber, eu terei menos competência, se calhar, até para me pronunciar do ponto de vista daquilo que é a eleição de um representante político, ou, por exemplo, preocupar-me com fazer parte de um movimento que possa assegurar mais bem-estar naquilo que é o espaço público. Portanto, eu terei as condições que eu terei para vir a participar, se me for dada essa oportunidade, serão de facto menores. E isso tem que ver muito com esta exclusão do corpo em movimento naquilo que é o espaço público. E os estudos que nós temos, e é por isso que o estudo da autonomia e da independência da mobilidade é fundamental, mostram-nos que, de uma forma geral, as crianças só a partir, por exemplo, cá em Portugal, mas um pouco e nos países da Europa do
do Sul, e penso que no Brasil nós também temos alguns dados que também assim nos indicam. De facto, este contacto com aquilo que é o espaço público acontece de uma forma tardia, e às vezes até de uma forma muito precipitada com a adolescência e com tudo que isso significa, não é? Essa libertação quase que parental, e portanto tem que haver assim uma aproximação progressiva, e tem que se considerar a criança ao mesmo tempo que se pensa nisto, no aqui e no agora, e a criança como sendo capaz, porque se lhe for dada essa oportunidade e se as metodologias, os mecanismos assim forem adaptados, para ela de facto participar, e para ela ter condições e ferramentas para poder expressar aquilo que ela pensa, a forma como ela se posiciona em relação àquilo que são os seus diferentes contextos significativos e os seus diferentes microsistemas, desde a casa, desde o grupo de amigos, a escola, o clube que ela possa frequentar, as outras atividades, os espaços de lazer. Portanto, a participação das crianças não pode ser pensada só como algo que vai acontecer no futuro e como uma preparação para. Tem que lhes ser dado condições para que elas o possam fazer no momento no qual estão a viver e nos contextos que lhes são significativos nesse aqui e nesse agora. Portanto, há aqui esta ideia de que os lugares se tornam, os espaços, aliás, tornam-se lugares se forem os espaços que são de ação, de encontro, de iniciativa, do ócio e da utopia. Eu chamo-lhe o AIOU dos lugares, mas no fundo o brincar andará algures no espaço público, andará algures, é transversal a estas 5 dimensões. A ação, ao encontro, à iniciativa, ao ócio e à utopia, e portanto as cidades e os espaços, e aí sem sombra de dúvida que as autarquias e o planeamento urbano e as políticas públicas que têm que ser pensadas para a infância e para a juventude deveriam ter em consideração, de facto, a criança, de forma a ela ter, e os jovens, de forma a eles passarem a ter uma visibilidade espacial e social e sociológica muito mais expressiva do que aquela que tem, que tem no atual momento. Trata-se de criar de dar direito, não é? É o direito de lugar, é um direito de vez e de voz. Portanto, é esta ideia de que a cidade, eu quando falo aqui na cidade não tem que ser só forçosamente a cidade, também podem ser zonas mais rurais, obviamente, mas esta polis, não é? Tem que permitir e criar nas suas diferentes esferas e dimensões pretextos para que as crianças possam ter fala, ter vez e conquistarem assim o seu lugar. É claro que aquilo que eu descrevi anteriormente, não é? A exclusão do corpo em movimento na cidade, a independência de mobilidade reduzida e a excessiva cultura de motorização que nós temos, está a pôr em causa esta possibilidade. De uma forma extremista, costumo reportar este fenómeno em termos desta privação de tempo e de espaço para as crianças se movimentarem livremente pela cidade, mas também para encontrarem espaços para poderem brincar. Costumo dizer que, efetivamente, vivemos uma espécie de apartheid pedonal e lúdico, porque parece-me a mim que muitas vezes a criança tem sempre que pedir licença para poder brincar, e muitas vezes, quando parece que a brincadeira está a atingir contornos bem interessantes, esta brincadeira e este ímpeto lúdico é muitas vezes interrompido por aquilo que é a agenda que o adulto tem em relação à criança. Mas ainda assim, as crianças conseguem encontrar, dentro destes constrangimentos todos, espaços para brincar. E isso é o que é impressionante. E, de certa forma, é desolador, porque isso acho que nos faz a todos sentir, enquanto adultos, que deveríamos estar a fazer todos muito mais para que, de facto, eu não estou a dizer que não façamos, é só mais uma força de expressão, para que a criança tenha garantido estas possibilidades de poder participar ativamente naquilo que é a sua vida na comunidade, e isso passa muito por
ter espaços seguros para ela poder brincar, mas esta segurança vista como a segurança suficiente para ela poder ter uma diversidade de experiências lúdicas que atualmente não tem, né, por um lado, e ao mesmo tempo dar-nos a esperança e o conforto de que, de facto, o brincar é tão, tão, tão importante que mesmo dentro dos maiores constrangimentos, as crianças expressam. Quando olhamos aqui, depois há para a Convenção dos Direitos das Crianças, há aqui uma outra coisa que eu gostava de chamar a atenção, que é o comentário geral que foi elaborado em 2013. Este comentário geral foi uma adenda que foi feita pelas Nações Unidas para aquilo, e que no fundo é feito, estes comentários gerais são produzidos, são elaborados, quando se percebe que os artigos que estão na Convenção não estão a ser suficientemente, ou seja, que os Estados-partes não estão a fazer o que é necessário para assegurar que as crianças têm o exercício dos mais direitos. E, portanto, este em particular foi uma adenda que foi feita à Convenção dos Direitos das Crianças em 2013 e é específico sobre o direito a brincar. E quando isto significa que, de facto, isto implica ainda uma maior abertura por parte dos países, mas não só dos Estados-partes, mas dentro dos Estados-partes, das diferentes organizações, até mesmo das escolas de formação, da sociedade, da comunidade no geral. E o que este comentário geral nos vem dizer é que esta remoção de barreiras que eu falava anteriormente é algo que todos nós poderemos fazer alguma coisa para, no fundo, contribuir para remover as barreiras que existem para as crianças brincarem. E por isso, é quase como chamar-nos à responsabilidade moral, não só dos ativistas por esta causa, mas também de todos em geral, para que, de facto, o brincar seja levado como um comportamento que é profundamente sério. E uma das razões pelas quais este comentário foi também elaborado foi porque, de facto, se constata, e há evidências científicas dessas, que há um declínio abrupto nos últimos 30, 40 anos daquilo que é o brincar livre. E, portanto, e percebe-se com isso um acentuar daquilo que são os transtornos, como eu tive a oportunidade já de partilhar, daquilo que são os transtornos do ponto de vista do bem-estar e do desenvolvimento das crianças e da sua saúde. Saúde, entenda-se aqui por saúde, o físico e o mental, e, portanto, efetivamente, isso é uma constatação, e como tal, este comentário que foi produzido chama-nos a atenção para tal. Neste comentário houve vários factos que foram, no fundo, elencados, como, por exemplo, o aumento significativo da população urbana, o aumento da violência em todas as suas formas, em casa, nas escolas, nos médios e nas ruas, uma comercialização daquilo que é a provisão do brincar, o trabalho infantil, o trabalho doméstico e também o aumento da pressão académica e das exigências educativas, que também, devo dizer, é também uma outra forma de trabalho infantil. E percebe-se que claramente todos estes factos têm contribuído para uma redução do tempo disponível para o usufruto dos direitos que estão previstos no artigo 31º. Mas, como eu dizia anteriormente, a Convenção deve ser olhada por esta interdependência que os diferentes artigos têm e, portanto, temos que olhar para esta redução de tempo disponível e usufruto dos direitos específicos deste artigo de uma forma interligada com aquilo que está a acontecer nos outros direitos que estão inscritos na Convenção. E o que o brincar tem de absolutamente formidável é que, se nós alterarmos aquilo que é, no fundo, o paradigma da forma como as sociedades modernas olham para aquilo que é o lúdico e o brincar para algo que, de facto, é fundamental e que não é acessório, nós, ao mexermos nisso, provavelmente conseguiríamos estar a mexer em todos os outros eixos. E eu isso acho muito interessante. Temos então aqui que na Convenção os artigos estão agrupados em 3 P's, o da proteção, da participação e provisão. E esta interdependência do brincar em relação aos outros pode ser até explicada por esta leitura que se pode fazer
a partir desta obra que eu recomendo e que eu acho que é fundamental para quem quer perceber melhor o que é o direito a brincar e como é que se pode ter uma visão mais alargada, ao mesmo tempo macroscópica e também microscópica, esta obra do Stuart Lester e da Wendy Russell, que é muito importante, que eu recomendo vivamente. Portanto, eles aqui falam nesta ideia de que as crianças criam a sua própria autoproteção através do jogo e depois elencam um conjunto de argumentos e de estudos científicos que têm sido feitos, né, e que, no fundo, atestam que, de facto, a criança, quando está a brincar é a sua forma principal de autopreservação. O jogo é a principal forma através da qual as crianças participam a brincar dentro das suas comunidades, portanto, essa é o seu principal mecanismo de participação. Existem outros, com certeza, mas o brincar deve ser entendido como uma forma privilegiada que as crianças têm de participar nas suas comunidades e que há uma responsabilidade dos adultos relativamente a essa provisão e, portanto, ou seja, os adultos, eticamente e moralmente, são responsáveis por assegurar que a provisão do jogo possa decorrer de acordo com aquilo que são as necessidades da criança, as suas aspirações, e isso implica no fundo, pensar quais é que são as condições certas para que o jogo possa decorrer. E isso implica também que haja um entendimento do brincar como algo que é, no fundo, que é muito mais um processo e muito menos um fim, algo que é muito mais um comportamento que é extremamente flexível e que, no fundo, é um comportamento que é potencialmente infinito nas suas formas de expressão. E, portanto, o ambiente tem que ser versátil o suficiente para que isto possa acontecer. Levado ao extremo, o que acontece, por exemplo, com parques infantis, é aqui que essa é a expressão que nós utilizamos cá para designar as áreas que são específicas, não é, para as crianças brincarem. Nós poderíamos ver isso de uma forma não extremada, poderíamos dizer que, de facto, os adultos não estão a assegurar todas as suas responsabilidades em relação à provisão, quando os sítios e os locais para as crianças brincarem são todos iguais, são todos parecidos uns com os outros, o potencial de transformação desses lugares é muito baixo, eles próprios são sítios que parece que estão sitiados, não é? Que têm que ter uma determinada proteção à volta, não é? E, portanto, é quase como se o brincar tivesse que acontecer ali só, naquele terreno e naquele espaço, não é? E, portanto, eu acho que temos que partir para uma visão cada vez mais, e no futuro penso que terá que ser mais assim, no fundo, como é que podemos olhar para a cidade no seu todo, desde a casa até aos diferentes lugares que fazem parte, como um contínuo que é lúdico. Porque o brincar, efetivamente, pode, dadas as condições certas, aparecer em qualquer lugar. E isso implica que, desde as ofertas educativas até às ofertas de recreação, até às ofertas de lazer, os supermercados, tudo o que sejam os contextos, as escolas, as ruas, os largos, as praças, do meu ponto de vista, deveriam ter também em consideração o aparecimento desse comportamento que é tão imprevisível, que é tão flexível, que é tão aleatório, que é tão irracional e que permite às crianças não só sentirem o mundo naquele instante, durante o tempo de brincadeira, de uma forma muito mais prazerosa, mas também é formidável no sentido que lhes permite depois ter benefícios deferidos ao longo do tempo, né? E que são depois também fundamentais para aquilo que é o termos adultos com quadros mentais mais positivos, né? E com mais alegria de viver e de transformar e de pensar criticamente acerca daquilo que é a realidade e o mundo à sua volta. Portanto, quando vemos aqui o brincar, este diagrama que foi pela primeira vez apresentado por uma colega playworker do movimento que se chama o Pop-Up Adventure Playground, nunca mais me esqueci quando ela fez partilhou isto numa conferência, desculpem, esta ideia de que associado ao brincar temos o tempo,
né? O brincar ocorre num determinado tempo. O espaço, temos que pensar no espaço, não é? O brincar é situado num espaço, mas esse espaço, os contextos, os cenários onde o brincar brinca são flexíveis, estendem-se e, portanto, e é por isso que eu falava há bocado neste contínuo lúdico, daquilo que eu acho que o espaço urbano deve ser, é um comportamento que é, e em relação ao espaço, depois há outras, quais é que são as condições, não é, para que o brincar possa acontecer num determinado espaço, não é? E isso tem a ver com a responsabilidade que os adultos têm em relação a isso, tal como o tempo, mas também temos aqui o aspecto, esta dimensão da flexibilidade, que é um comportamento extremamente flexível e é por isso que permite esta adaptação. É um comportamento que, no fundo, é a forma principal que as crianças têm de gerir aquilo que é a sua própria liberdade e que também implica que o adulto esteja disposto a dar à criança a oportunidade para ela expressar a liberdade de acordo como ela entende e, portanto, aqui, sem sombra de dúvida, quando, por exemplo, pensamos de volta na Convenção dos Direitos das Crianças e vemos, por exemplo, o artigo 13º, não é? Isso tem a ver com a liberdade, não é? A liberdade de expressão, a liberdade de ação. Depois temos aqui a permissão, que é um aspecto fundamental e que ao longo do trabalho que tenho feito com adultos nestes anos tenho verificado que é um dos aspectos mais difíceis de conquistar nos adultos. O permitir, porque implica que os adultos, como eu disse quando comecei há pouco, que os adultos primeiro se permitam a eles próprios e depois que permitam às crianças, não é? E consigam, perante determinados comportamentos, ter a resiliência e a confiança necessária que as crianças vão conseguir decidir e que, em relação aos desafios lúdicos que lhes vão suscitando e que isso faz parte daquilo que é o processo de brincar e que forçosamente tem que ser algo que é divertido, ou seja, que é intrinsecamente motivado. E estas 6 dimensões são fundamentais também para pensarmos aquilo que são as tais técnicas participativas de olhar a criança nos seus momentos lúdicos, de a escutar, de observar. Portanto, diríamos que o brincar é um comportamento que é aberto, que é espontâneo, que é imprevisível, é um comportamento que é livremente escolhido, pessoalmente dirigido e intrinsecamente motivado. Ou seja, na verdade, é muito difícil de definir aquilo que é o brincar, mas existe um consenso de que, de facto, quando estamos perante um processo que foi livremente escolhido, pessoalmente dirigido, intrinsecamente motivado e que suscita prazer, estamos perante então aquilo que se poderia designar de um comportamento lúdico. Eu, pessoalmente, gosto muito desta definição, desta ideia de o brincar enquanto criação deliberada de incerteza, e que, no fundo, surge deste emaranhado de corpos, afetos, objetos, espaços e histórias, em modos que tornam a vida mais prazerosa no tempo e espaço de brincadeira. E é curioso esta definição, porque se nós a lermos com muito cuidado e analisarmos, percebemos aqui uma coisa que tornam a vida mais prazerosa no tempo e espaço de brincadeira. Portanto, é um brincar que é muito mais focado no aqui e no agora, que não esquece o potencial que isso tem quando a criança está a brincar, está continuamente a transformar, mas nós adultos, também enquanto adultos, estamos continuamente a transformar. E, portanto, é um brincar que tem muito mais, não tanto que ver com a criança que é ou a criança que se torna, e mais a criança que faz. Porque este emaranhado de corpos, de afetos, objetos, espaços, histórias, né? Se quiserem, este consórcio, esta teia, né? E é isto que depois permite, naquele tempo e naquele espaço, e às vezes aos olhos de nós adultos, nos momentos mais inoportunos e mais inesperados, que surjam estes rasgos, estas linhas de fuga, estas linhas de prazer, né? E que no fundo permitem à criança sentir este estado coletivo que a faz sentir bem, que criam nela uma espécie de uma arqueologia de bem-estar, e isso depois
como o brincar tem aquele caráter flexível e muito multidimensional, é isso que depois permite à criança se tornar mais apta para depois poder aprender de uma forma mais diversificada. E daí o brincar depois ter esta flexibilidade, não é? E depois há evidências que também nos têm vindo a dizer, do ponto de vista, por exemplo, sináptico, isso acontece, não é? E os estudos depois vão-nos dando, do ponto de vista neurológico, vão-nos dizendo que de facto isso acontece, né? Essa adaptação e essa flexibilidade. Mas no fundo, talvez a condição de base que esteja aí é essa arqueologia de bem-estar que depois permite a criança aprender, se quiserem, da forma mais alargada possível, sobre si mesma, sobre os outros e sobre a relação e sobre o mundo mais próximo e mais alargada. E, portanto, esta definição é para mim um mote, vá lá, e acho que nos traz uma lente muito, muito importante de como é que nós podemos caracterizar o brincar. E é por isso que caracterizar o brincar talvez hoje em dia seja muito mais importante do que tentar defini-lo. Porque nós percebemos que o brincar é um comportamento que é culturalmente situado e, portanto, cada vez mais eu acho que se torna importante caracterizarmos-lo, para não termos também uma visão, digamos que muito, se quiserem, antropocêntrica daquilo que é a brincadeira. E, portanto, nós temos que nesta diversidade dos contextos de vida das crianças, procederam a este tipo de caracterização, mas do meu ponto de vista, a partir destes pressupostos e destas condições de base que eu tive a oportunidade de partilhar com vocês. Portanto, esta ideia então de que as crianças brincam para mudar e, portanto, aquilo que um espaço de jogo deve ser pensado com um potencial de mudança e transformação grande e não com esta previsibilidade confortável, que qualquer intervenção para promover o brincar tem de reconhecer as suas características e permitir a suficiente flexibilidade, imprevisibilidade e segurança para as crianças brincarem livremente e que talvez ajude a pensar no brincar como algo que é uma produção de espaço e uso deste de forma clandestina, quase como uma espécie de transgressão, ou seja, transgressão daquilo que é a ordem adulta, né? Porque muitas vezes, e dado os constrangimentos que eu enunciei no princípio, ele acontece quando o adulto ou está mais distraído ou quando o adulto não está a controlar. E o controle tem muito a ver com aquela dimensão da permissão que eu falei anteriormente. Portanto, esta ideia de que são os adultos que geralmente definem o propósito e o uso do espaço e do tempo, quando criamos condições para as crianças poderem brincar, temos que pensar que é uma oportunidade para serem elas a definir o propósito e o uso do espaço e daquele tempo, porque assim é de facto considerá-las enquanto atores, participantes sociais, lúdicos. É também importante trazermos aqui alguns contributos, algumas ideias que vêm da prática do playwork, porque o playwork olha para as crianças de uma forma muito, muito peculiar e muito, muito interessante e que, no fundo, ajudam a fazer força a todos estes argumentos toda esta caracterização que eu estou a fazer agora com vocês, né? Esta ideia de que as crianças aprendem e desenvolvem-se enquanto brincam e que os benefícios de brincar são ambos imediatos e deferidos, mas que, no fundo, o motivo principal pelo qual as crianças brincam é para satisfazer essa pulsão, essa necessidade. Ou seja, é olhar para o brincar pelo seu valor intrínseco e não tanto pelo seu valor instrumental, que instrumental será aquele que serve o propósito e a agenda do adulto em detrimento daquilo que é o propósito e a agenda da criança. E isso implica aceitar o brincar como um comportamento que é altamente flexível. E é por isso que se diz aqui que é a resposta do brincar. É infinita na adaptabilidade e nas suas potenciais formas. E, portanto,
esta ideia de que, quando estamos a assegurar tempo e espaço para as crianças brincarem, o nosso foco e a nossa preocupação deve ser, acima de tudo, em dar à criança a oportunidade dela diversificar os seus tipos de brincar para saciar essa drive interna. E, no fundo, a prática do playwork é criar condições, portanto, o playworker, o brinconauta, que foi assim que, dentro de 1, 2, 3 macaquinhos chineses, traduzimos, fizemos a tradução do termo, é criar espaço para que isto possa acontecer. E, portanto, é um papel que tem muito mais a ver com a facilitação, com criar condições, e muito menos com o dirigir. E a tradução da expressão que nós fizemos de playworker para brinconauta pode ser interessante partilhar com vocês, porque é um bocado esta ideia do brinconauta ser esta coisa de permitir à criança que seja ela nauta, que seja ela a navegar por aquilo que é o seu próprio processo de brincadeira. E, portanto, isto implica que o adulto aceite potenciais formas de brincar da criança, que muitas vezes ele tem dificuldade em aceitar porque o adulto não vê valor nesse tipo de brincadeiras, ou no produto que resulta daquelas brincadeiras. E isso é quase como dizer à criança que aquilo que ela está a fazer, e que está a pensar, e que está a sentir, e a forma como ela se está a relacionar naquele emaranhado de corpos, histórias, objetos, emoções, espaços, e essa forma dela afetar e ser afetado pelo envolvimento, não está a ser devidamente, não está a ser devidamente valorizado. Portanto, aqui então diríamos que o papel do playworker será então criar as condições que tornam possível as crianças então brincarem livremente, dentro deste contexto que eu vos falei. E temos então os princípios, e os princípios são muito interessantes, porque podemos, por exemplo, o primeiro é apoiar e facilitar o brincar livre das crianças e dos jovens, possibilitar às crianças e jovens alargar o seu brincar para níveis mais arriscados e desafiantes, apropriados ao seu desenvolvimento e bem-estar, atuar enquanto defensores do direito a brincar em face de agendas definidas pelos adultos, e apoiar todas as crianças e jovens na criação de um espaço no qual possam brincar. Esta penúltima, atuar enquanto defensores do direito a brincar em face às agendas definidas pelos adultos, é fundamental. E quem quer fazer a auscultação daquilo que são momentos e permitir que a criança brinque, terá que, sem sombra de dúvida, também trabalhar a este nível. Porque muitas vezes nós, os playworkers e os advogados do brincar, se quiserem assim, passam muito tempo, e vocês sabem isso, melhor que eu com certeza, negociar com adultos espaço e tempo para que as crianças possam brincar. Eu posso vos dizer que em algumas destas intervenções, as fotografias que vocês veem aqui são de fotografias das intervenções que nós temos tido nas escolas. Passámos, por exemplo, muito tempo a negociar com uma direção de uma escola, um pequeno canteiro onde as crianças pudessem, por exemplo, brincar com terra e utilizar pás, baldes, ancinhos, para poderem explorar. E muito daquilo que era a brincadeira das crianças, dentro do número reduzido de sessões que nos foi permitido estar, era só, por exemplo, fazer buracos. Faziam muitos buracos, cavavam. Isso, ao olhar de muitos adultos, pode ser visto como algo perfeitamente insignificante, supérfluo. Então só estão a cavar, só estão a fazer buracos. Sim, mas depois há níveis de envolvimento. As crianças começam, se calhar, por uma fase muito exploratória, e se tiverem regularidade, vão vendo outras possibilidades no ambiente. Mas a verdade é que hoje em dia contam-se pelos dedos as crianças que têm a oportunidade, especialmente em cidades, em contextos mais urbanos, de o fazerem, porque, como sabem, por exemplo, nas escolas, essas oportunidades para as crianças se envolverem nesse tipo de brincadeiras são frequentemente dadas. Portanto, agora passando aqui para as técnicas propriamente ditas que podem ser utilizadas para, no fundo, capturar estes retratos que permitem, não é, criar condições para as crianças brincarem, mas também, se quiserem, documentar. Sem sombra de dúvida que essas técnicas, como eu disse, implicam remover as barreiras para as crianças brincarem, é uma forma de remover. Esta imagem
que vem aqui à direita é significativa. Esta imagem foi tirada, estas duas, aliás, quando, a seguir ao confinamento, o primeiro período de confinamento das crianças espanholas, que foi brutal, desolador para estas famílias e para estas crianças, e são imagens que foram capturadas logo quando foi dada a ordem de soltura, se quiserem assim, e é impressionante vermos como um movimento, eu acho que conseguimos perceber, e este regozijo, né? Eu acho que se nós fecharmos os olhos e interiorizarmos estas imagens, conseguimos perceber que há aqui muito prazer, que há aqui muita, né, quase que uma sensação interior brutal de bem-estar. E, no fundo, é isto que estas capturas e estas técnicas participativas nos podem também ajudar a fazer e a resgatar e a reafirmar perante esta sociedade adulta que insiste em desconsiderar aquilo que toda a pertinência e toda a importância do brincar. Portanto, numa perspectiva mais macroscópica e nas aulas e na vacinação que tenho feito e mesmo naquele que foi o meu trabalho de doutoramento, andei muito à volta desta questão do mapeamento. Portanto, podemos pensar no mapeamento como uma forma de retratar aquilo que são as vivências pelos diferentes espaços, pelos diferentes lugares. Isso pode ser feito de várias formas, pode ser feito através de pinturas, pode ser feito através de desenhos, pode ser feito através de propor, por exemplo, às crianças para desenharem o mapa da sua vizinhança, do seu bairro, os espaços preferidos das escolas, da sua escola. Aliás, pode ser feita por exemplo, entregando às crianças máquinas fotográficas digitais, ou agora com os telemóveis, e pedir para as crianças, por exemplo, tirarem fotografias dos elementos que consideram mais importantes naquilo que é uma determinada área ou um determinado percurso. Pode também ser feito de forma online, como foi aquilo que aconteceu no trabalho de doutoramento realizado, mas é muito esta ideia de, no fundo, nós conseguirmos fazer uma escuta daquilo que pode ser algo mais macroscópico e daquilo que são as nossas as vivências das crianças, mas também as nossas. Eu tenho feito alguns destes exercícios de mapeamento com adultos, alunos e pessoas que são a quem dou formação, e realmente é muito interessante depois perceber que as pessoas com este tipo de exercícios conseguem regressar à infância muito, muito rapidamente, não é? E retratar aspectos da sua infância muito significativos. Neste caso aqui, em relação a esta metodologia especificamente com crianças, isto era uma metodologia, era um questionário mapa que estava ligado, no fundo, à tecnologia de informação geográfica. E isto permitia, basicamente, às crianças marcarem no mapa diferentes lugares consoante as interações. Por exemplo, havia uma lista de comportamentos mais funcionais, outros mais sociais, outros de lazer, e outros mais emocionais. Por exemplo, nos funcionais era o lugar onde eu jogo a bola, o lugar onde eu ando de skate, o lugar onde eu me posso esconder, o lugar onde eu posso saltar, o lugar onde eu posso correr. A criança pegava naquele ícone, marcava na zona do mapa e ficávamos com aquela informação registada. Depois surgia um conjunto de questões relacionadas com a mobilidade, neste caso. Como é que vieste para este lugar? De que forma te deslocaste? Se vieste sozinho? Se vieste com os teus amigos? Se vieste com os teus pais? Ou seja, este tipo de mapeamento, e que pode ser um exercício que até pode ser feito com papel e caneta, que foi assim que até inicialmente ele surgiu, pode ser muito, muito interessante para nos dar uma perspectiva daquilo que é a visão que a criança tem do que é a sua vivência no território. E isto significa olhar para um lugar pela sua psicogeografia, não é? Enquanto um sítio onde, para o qual, para se aceder, há uma mobilidade não é? É um sítio que tem um conjunto de propriedades que podem ser descritas, físico-espaciais, é? Coisas mais, se quiserem, aspectos mais ambientais, um espaço também onde eu posso exercer determinadas atividades e que tem um significado. Ora, isto pode nos ajudar, no fundo, a fazer um exercício muito, muito interessante com um grupo de crianças
não tem que ser só individual, por acaso neste trabalho foi individual, em frente ao um computador, para podermos criar estes retratos, se quiserem, transacionais daquilo que é a sua vivência na cidade. Portanto, isto é uma das possibilidades. Temos depois, por exemplo, aqui, neste caso, houve aqui o considerar que isto era uma metodologia que era amiga das crianças, porque de facto tinha uma, digamos que, usabilidade muito próxima daquilo que são as lógicas infantis, e porque era uma aplicação digital, mas sem sombra de dúvida que o conteúdo estava apropriado. Portanto, num exercício deste tipo, sugestão que faço é que o conteúdo seja apropriado àquilo que são as vivências das crianças, e que no fundo isto possa ser feito de uma forma mais interativa possível. Portanto, isto também depois pode ser feito com adultos, não é? Nós podíamos efetivamente fazer, se eu agora interrompesse aqui esta partilha que estou a fazer com vocês e pedisse para vocês fazerem um mapeamento daquilo que tinha sido o sítio onde vocês tinham crescido, ou uma rua em particular, e identificarem quais é que eram os lugares, as sensações que tinham lá tido, as brincadeiras preferidas, nós íamos ficar com um mapa, íamos criar um mapa. E se nestes participantes todos desta oficina, deste mini curso, aliás, se toda a gente, por exemplo, fizesse um mapa a seguir este conjunto de instruções, no final, se juntássemos estas camadas todas, ou se nos cingíssemos, por exemplo, a um lugar que fosse comum a todos, não é? Poderíamos efetivamente ter, então, muita informação daquilo que era a vivência neste espaço. E, portanto, o mapeamento pode ser, sem sombra de dúvida, uma forma muito interessante de retratar aquilo que são as vivências lúdicas, e não só da criança em interação com o envolvimento. Esta aqui foi de uma aluna de um curso de mestrado, um projeto Erasmus, no qual participei, e foi dos trabalhos assim que mais me ficou na memória. É muito interessante, não é? Porque ela depois fez assim esta caracterização aqui, que, a partir daquelas categorias que eu tinha dado, o social, o funcional, o lazer e o emocional, e depois descreveu. Né? Então diz aqui, eu vou traduzir esta coisa, pelas affordantes ou possibilidades da ação funcional, a seleção incluiu então o meu quintal, não é? D, o monte com a curva na rua, E, que era o ponto de partida para as corridas que fazíamos de bicicletas ou de scooters. Desenhar, nós chamamos-lhe a macaca com giz, vocês chamam amarelinha, penso eu. Depois fazer corridas com patos, com patinhos, pelos canais do esgoto, a seguir a trovoadas e chuvas intensas, não é? Reparem a riqueza nesta descrição. Depois, mais à frente, ela diz, não é? Memórias das coisas que aprecio muito de brincar à casinha, não é? Na casa do meu amigo, no quintal do meu amigo, e no meu quintal, e o meu quintal, o meu próprio quintal, a providenciar-me espaço para estar comigo mesma e estar relaxada. Portanto, não é? É interessante como é que, com um exercício deste, e dependendo também do grau de envolvimento dos participantes, nós conseguimos efetivamente tirar tanta informação daquilo que é a sua vivência lúdica e, no fundo, criar estes retratos. Temos aqui este foi mais recente, as minhas alunas de ludicidade e cultura em educação. Eu pedi-lhes também que fizessem este exercício de, no fundo, capturarem alguns retratos daquilo que tinha sido a sua infância, né? E há muitas formas de o fazer, e normalmente quando peço para o fazerem, peço sempre para o fazerem de modo que lhes seja prazeroso e, portanto, e de acordo também com aquilo que são as suas preferências, não é? Vocês podem ver, não é? Isto, por exemplo, foi feito em termos digitais, o que está aqui no canto superior
esquerdo, depois um aqui relativamente mais simples, né, desenhado à mão, depois este outro mapa aqui que foi impresso, depois tinha ali a legenda com os diferentes lugares, os lugares de brincadeira, a casa, a escola, portanto, de facto pode ser muito, muito interessante executar um processo destes com um grupo de crianças e de jovens. Para além disto, e também de uma forma, se quiserem, mais macroscópica, nós temos vindo a realizar projetos participativos de requalificação de espaços de jogo e de recreio com escolas, ou melhor, com autarquias, que depois nos identificam escolas nas quais existe abertura para fazer isto, e estes projetos têm sempre como premissa esta relação do brincar e do aprender como parte interdependentes, não é? Portanto, esta ideia de aumentar o valor lúdico do recreio e estando sempre um processo participativo comunitário. Há aqui uma metodologia que é interdisciplinar, porque no fundo temos pessoas do desenvolvimento da criança, do playwork, como eu e os meus colegas, mas também temos, por exemplo, pessoas da arquitetura, trabalhamos depois também com o feedback que as próprias educadoras e professores também nos dão, portanto, tentamos de facto envolver as próprias crianças, naturalmente, e portanto criar aqui um conjunto de ferramentas que sejam partilhadas por todas, no sentido de depois chegarmos no final a uma proposta de um projeto que depois será implementado pela autarquia para requalificar um determinado espaço de jogo ou espaço de recreio de uma escola. Portanto, com as crianças fazemos, por exemplo, observação naturalista e sistemática daquilo que é o comportamento lúdico das crianças a brincarem no recreio, com grelhas de observação de comportamento lúdico. Fazemos também processos de escuta participativa ou diretamente com as crianças, ou então damos as ferramentas aos professores e aos educadores para eles realizarem estes processos. Fazemos também com os professores e educadores, não é? Partilha de conhecimento sobre a temática, desenvolvimento infantil, jogo, espaços de jogo, recreio, etc. Apoiamos também os professores e os educadores para, no sentido de lhes fornecer um conjunto de estratégias práticas para eles, no fundo, terem uma cultura mais lúdica dentro daquilo que é a sala de aula, mas também no próprio recreio da escola. Fazemos também, apoiamos estes profissionais para eles próprios incitarem os processos participativos sobre a percepção das crianças relativamente ao brincar no espaço exterior de jogo e de recreio, e temos esta sugestão de práticas pedagógicas para, no fundo, transformar o ensino em algo mais prazeroso para as crianças. Com os pais e com os cuidadores e com os chamamos de auxiliares de educação, promovemos um conjunto de ações de sensibilização e de oficinas relativamente à questão do lúdico, à importância no seu desenvolvimento e bem-estar das crianças, e com as autarquias também elaboramos pareceres relativos a projetos de arquitetura e de propostas que são feitas para espaços de jogo e de recreio, como também depois entregamos estes tais programas de base de requalificação dos espaços de jogo e de recreio, que depois são endereçados, são levados pelas autarquias ou aos arquitetos com os quais eles trabalham, que depois são implementados. Portanto, no fundo, isto é uma outra forma de ter uma abordagem participativa naquilo que é escutar, naquilo que é permitir a criança brincar, naquilo que é observar. Mas no pressuposto que está aqui por trás, e por isso é que eu também trouxe estes projetos, é que isto são tudo pretextos para criar espaço e tempo de melhor qualidade para a criança poder brincar de uma forma livre e diversificada. E esse é sempre, no fundo, o nosso desejo e a nossa motivação. Obviamente que utilizamos um design inspirador, não é? Vamos buscar projetos e ideias não é? A espaços que estão muito ligados à natureza, muito ligados a esta possibilidade das crianças poderem transformar os ambientes, a introdução dos materiais soltos, e portanto isso é uma preocupação que temos de ter. E isto só por si mesmo é uma luta muito grande para, às vezes, haver aceitação por este tipo, por exemplo, de materiais e este tipo de práticas, como podem ver também aqui.
Esta é a ideia do contacto com a natureza. Muitas vezes, por exemplo, fazemos coisas tão simples como percebemos que junto àquela escola há um jardim ou há uma praça e, portanto, tentamos convencer os professores e os educadores e os pais que, de facto, as crianças poderiam utilizar aquela praça ou aquela zona que também, onde tem mais árvores ou aquela zona onde seria mais interessante porque tem mais natureza e, portanto, isso também é uma forma de remover as tais barreiras que eu falava para as crianças poderem brincar livremente. Depois são algumas fotografias de algum trabalho que temos vindo a realizar com pais e com crianças e com educadores, não é? Vem, por exemplo, ali gostaria que tivesse árvores, montes e um percurso com pneus. É? Aqui são outras estratégias. Esta aqui do lado esquerdo que vem, por exemplo, é um mapeamento que fizemos do comportamento lúdico das crianças a brincar. Costumamos ir para estes locais, por exemplo, aos recreios das escolas e com a nossa equipa observar os comportamentos que existem para, no fundo, perceber qual é que é o nível lúdico que aquelas escolas têm, quais é que são as possibilidades que existem, para a partir daí isso ser a base para depois fazermos uma proposta com base nas sugestões das crianças e dos pais e dos professores, né, para um novo recreio. Mas começamos com este nível 0, que é o de caracterizar aquilo que já está a acontecer. Esta imagem aqui do lado direito, esta menina, esta professora, isto era uma das fases neste processo, nesta escola especificamente. Também damos a possibilidade dos professores e das crianças e dos pais terem contacto com estes ambientes que são diferentes e que saem fora daquilo que é o comum dos espaços de jogo e de recreio, daquela standardização. Portanto, criar condições para as crianças e os pais participarem nestes projetos é também dar visibilidade e mostrar que existem outras possibilidades, porque as pessoas têm tendência, no fundo, a reproduzir aquilo que estão habituadas. Isto é, por exemplo, um dos outros exercícios que fizemos. Já tínhamos aqui a ideia mais ou menos definida. Isto foi um trabalho que fizemos com os pais e depois com as crianças, aliás, e depois as crianças na sala de aula depois estavam a fazer uma votação sobre quais é que eram os passos que gostavam mais, porquê. Depois estes passos eram contabilizados e depois no final, para chegarmos então a uma base para uma proposta final. Um trabalho. Esta, por exemplo, é uma imagem de um dos programas de base que conseguimos realizar. Isto já, infelizmente, esta imagem, isto já foi feito há 2 anos, mas parece que agora, aparentemente, a senhora vai haver o ok e as obras nesta escola vão acontecer e, portanto, esta escola vai passar a ter, para além do recreio que tem, este outro espaço. Este será um espaço que eu tenho muita curiosidade de visitar quando estiver pronto, porque de facto foi um trabalho notável que foi feito do ponto de vista comunitário para que isto pudesse acontecer, envolvendo professores, crianças, pais. Outras estratégias, vocês, por exemplo, podem ver esta ideia de trazer as crianças para o exterior e as crianças, por exemplo, fazerem elas próprias captação dos elementos que são mais significativos para elas e dos recursos que existem para brincar. Depois, com isto, por exemplo, constituir murais. Estes murais depois são utilizados nas sessões de trabalho com os pais e com os professores, para dar ênfase àquilo que é o trabalho realizado pelas crianças. Também, nesta escola em particular, por exemplo, à medida que o processo se foi realizando, isto foi um processo de 2 anos, as crianças depois foram progressivamente tendo contacto com os elementos naturais que haviam no recreio, e isso foi muito positivo, porque isso mudou também, no fundo, aquilo que era a cultura lúdica na escola, mas também fez com que um ou outro professor estivesse muito mais sensível e disponível para depois vir para o exterior e aproveitar o exterior nos processos de ensino-aprendizagem, como podem, por exemplo, ver aqui. Não sei se veem ali ao fundo, nesta imagem, ali uns lençóis. Neste caso, as crianças nesta escola tinham a possibilidade de elas próprias construírem os seus esconderijos. Portanto, isto foi um passo significativo, como podem ver, por exemplo, aqui. Outras coisas, como, por exemplo, trazer outros elementos e outros brinquedos, como cartas, carrinhos, cá para fora. Aulas no exterior. Esta outra estratégia de trabalho, neste caso, isto foi numa outra escola, de forma a ser mais fácil para os professores e educadores utilizarem
estes guias participativos. Elaborámos a partir do documento inicial um guia, se quiserem, mais friendly, mais amigável, numa linguagem mais simples, para eles poderem pôr em prática um processo de consulta às crianças. E temos aqui, isto foi feito para crianças do pré-escolar e como também para crianças de primeiro ciclo. Eu não vou passar este vídeo porque não temos tempo, mas este vídeo é um vídeo que nós utilizamos para, no fundo, sensibilizar os educadores e os adultos para a existência de outros espaços de jogo e de recreio. Utilizamos como forma para, no fundo, também potenciar a própria discussão. Também é um vídeo que tem sido utilizado pelos professores e pelos educadores, exatamente, depois, por exemplo, partilham com as crianças e a partir daqui começam a conversar com as crianças sobre estas outras possibilidades. Isto aqui, por exemplo, é uma outra forma, não é? Neste guia que eu falava, nós diferenciamos, neste caso, 5 zonas de recreio e depois em cada uma destas zonas foi feito o tal trabalho participativo com as crianças. Isto aqui também é o mesmo o seguimento e é curioso depois ver assim como é que as crianças depois, as suas propostas. E vê-se logo numa primeira instância, há muito mais verde e muito mais castanho. Ou seja, isso permite logo fazer esta leitura, de facto, as crianças querem mais natureza do que aquela que existe, os trabalhos que são feitos com as crianças. Aqui, neste em particular, o que está em relevo eram as sugestões daquilo que as crianças queriam. Isto foi feito por uma turma do pré-escolar e o que estava em primeiro plano, assente, era aquilo que existia. Portanto, esta estratégia foi muito, muito interessante, adotada pela educadora e pelas crianças. E agora aqui, sim, tenho este vídeo que vos gostava de mostrar, porque isto depois, por exemplo, neste projeto em particular, nós depois pedimos aos professores, e houve uma professora que agarrou essa possibilidade para ela fazer um vídeo daquilo que tinha sido o trabalho realizado com as crianças para fazer esta consulta sobre o que é que elas pensavam sobre o recreio e sobre que propostas é que tinham para o melhorar. E agora, para poder fazer isto em condições, há bocado eu testei, eu vou ter que sair daqui e depois interromper a apresentação só por breves instantes e depois passar, que eu queria mesmo que vocês vissem este vídeo. Se me permitem, então, eu vou deixar de partilhar para depois voltar a partilhar o vídeo. E agora vou passar. De facto, foi notável, porque esta professora, sem sombra de dúvida, surpreendeu-me muito e eu penso que o vídeo fala por si. E também estes projetos têm depois o ónus de, durante, por exemplo, 1 mês ou 2, colocarem as crianças e os adultos na escola a discutir sobre este assunto. E isso também é importante quando queremos remover estas barreiras e permitir que as crianças brinquem.
pronto, isto foi um exemplo, não é? Isto aconteceu nas turmas todas desta escola. A obra nesta escola também já começou. Já tenho algumas fotografias sobre o resultado, mas ainda não está completa, mas estou muito satisfeito com aquilo que aconteceu, e porque de facto foi uma forma que começámos a experimentar. Nós não conseguimos chegar a todos os sítios, portanto, de construir, se quiserem, estes kits participativos e depois partilhá-los com os professores e eles depois implementarem. Depois também voltámos lá à escola para perceber qual é que tinha sido o feedback da utilização destes materiais. E isso é muito importante, porque isso também nos ajuda depois a melhorar aquilo que são estas propostas, não é? Porque muitas vezes tem um defeito das pessoas que estão nas universidades, é que idealizam as coisas, utopiam, mas depois na prática as pessoas que estão com as crianças no dia a dia e tudo mais podem ajustar e adotar e encontrar soluções mais interessantes do que aquelas que estavam a ser usadas e adotadas. E portanto isso é de facto muito, muito rico, a ver este vai e vem no fundo, de projetos e de ideias e de temas e de opiniões para nós podermos também melhorar. Temos também aqui esta outra parte que tem a ver com a observação do comportamento lúdico das crianças, a observação que a nossa equipa, a equipa da Faculdade de Motricidade Humana, o nosso grupo que trata destes assuntos, faz. Isto também é fundamental. Observar as crianças em diferentes contextos, a brincar de diferentes maneiras, sobre diferentes registros, não só com as fotografias, mas também com vídeos. Depois temos aqui os tais mapeamentos do comportamento das crianças. São só assim alguns exemplos. Temos ali a lista dos tipos de brincadeira e depois anotamos, portanto, é no fundo um croquis do espaço e depois escrevemos as brincadeiras que estão a acontecer e outros aspectos que consideramos relevantes. Esta é uma grelha que temos usado com muita frequência. Esta grelha é um instrumento que é adaptado da Play Wales e que é simples, mas é muito, muito rica. Apesar de ter só estas categorias, caminhar pelos espaços de reunião, andar de bicicleta, trotinete, usar elementos naturais, brincar com os elementos água-terra, usar os sentidos, etc. Depois permite, por exemplo, dividir o recreio em diferentes zonas, em diferentes áreas e fazer esta caracterização. Fazer uma caracterização, se quiserem, mais macroscópica e depois fazer uma caracterização, se quiserem, de alguns aspectos e de alguns elementos mais particulares. Depois, no final, há uma análise, interpretação e síntese destes dados todos, que vêm das crianças, da percepção dos pais, também que os pais também, por exemplo, costumamos utilizar questionários para aferir qual é que é a percepção que eles têm do brincar no exterior. Depois juntamos estes elementos todos e fazemos assim uma análise e síntese de dados recolhidos, até que chegamos a uma coisa com este formato e depois com uma pequena memória descritiva do que é que cada lugar destes ou cada espaço destes é constituído. E depois entregamos então à autarquia. Pronto, isto é uma possibilidade. Este outro projeto, o Moving and Learning Outside, está ali um lapso, não é movement, é Moving and Learning Outside. Foi um projeto Erasmus, e neste projeto Erasmus, por exemplo, uma das coisas interessantes que pedimos para as educadoras fazerem de diferentes países era conversarem com as crianças e perguntar-lhes quais é que eram os seus espaços preferidos, os lugares onde não gostavam de brincar e porquê, qual é que era o lugar mais excitante para brincar e o que é que acrescentavas no recreio, através de desenhos. Isto também pode ser uma estratégia interessante para se fazer. Neste caso foi feito de forma individual e é muito interessante depois ver o que é que as crianças nos têm a dizer sobre estes assuntos, né? Porque elas, por exemplo, percebe-se que, por exemplo, o brincar é um comportamento muito subjetivo, não é? Mas há coisas que ressaltam, como, por exemplo, esta coisa de que veem potencial para ter determinado tipo de brincadeiras, mas depois não conseguem, por exemplo, realizá-las, ou porque os adultos não deixam, ou por outro tipo de condições. Há muita, nestas crianças com 5 anos, há muita esta ideia do jogo de brincar com muito movimento, com muita atividade física, não é? Depois temos, por exemplo, aqui esta
eles ressaltam muito estes elementos, o espaço, elementos onde é possível ter contacto com materiais soltos, elementos naturais, não é? Considerando, por exemplo, excitante não é o brincar com pneus, ou, por exemplo, para alguns excitante é, por exemplo, o brincar na cozinha de lama ou na área onde tem terra. É muito subjetivo, e depende muito de criança para criança. Depois, o que é que acrescentavas? As crianças gostariam de introduzir elementos naturais, as crianças gostam de introduzir novidade, desafio e risco. E esta ideia de que, de facto, a experiência de brincar é sempre uma experiência subjetiva, não é? E que tem muito que ver com a qualidade da experiência lúdica que eu posso ter. E o adulto tem que estar atento a estas nuances. As crianças são críticas dos seus atuais espaços de jogo, que gostariam então de introduzir esta novidade, desafio, risco, materiais soltos, ou seja, gostariam de introduzir elementos que são passíveis de ser alterados e ser modificados, e que no fundo estas sugestões que são apontadas pelas crianças vão em linha com aquilo que está descrito na literatura como espaços que são promotores de bem-estar e de saúde, o que é muito, muito interessante. Não é? Agora, gostava também de vos falar um pouco, para terminar, do trabalho do Playwork, do trabalho de provisão de brincar que temos feito no recreio das escolas, com 2, 3 macaquinhos chinês tem feito nas escolas, e que segue muito a lógica, é fundamentado naquilo que são os princípios do Playwork. Eu acho que, na verdade, ao longo deste tempo que estive aqui a partilhar com vocês estas ideias, as fotografias e as imagens que fui mostrando, a maior parte delas, a esmagadora maioria, são de retratos daquilo que acontece quando nós estamos a brincar, ou melhor, quando estamos a assegurar condições para as crianças poderem brincar livremente na escola. Aconselhava-vos, porque não vamos ter tempo, depois, quem quiser ir aqui ao site de 1, 2, 3 macaquinhos dos chinês e depois poder, no fundo, navegar um pouco e perceber qual é que é o trabalho que nós fazemos. Mas, no fundo, esta também é uma outra forma, e é por isso que eu trouxe isto para cá, para este mini curso, de nós podermos permitir a criança brincar. E até porque no Playwork há aqui um elemento que é fundamental, que é o elemento da observação dos comportamentos, da discussão e da reflexão, e isso também é uma forma participativa de poder olhar a criança e de perceber o que é que nós podemos fazer no ambiente para que ela tenha melhores condições para poder brincar. O Playwork diz-nos 4 ou 5 coisas interessantes que eu gostava de partilhar com vocês e que eu penso que têm que ser integradas naquilo que é esta forma de olhar e de perspectivar a criança. É que a criança ativamente resiste àquilo que são as narrativas e as práticas dominantes e de subordinação do adulto. Esta ideia de que durante a brincadeira é muito mais importante a criança que é, aquela ideia que eu partilhei com vocês, do que a criança que se torna. Portanto, é muito mais importante esta ideia da criança que é naquele momento, não negando que de facto aquilo tem benefícios do ponto de vista a médio e a longo prazo, mas é importante termos esta assunção. E quando estamos a permitir que a criança brinque num espaço, devemos ter em consideração esta assunção. Portanto, esta ideia de que a criança que faz, não é? Portanto, mas isto é muito mais centrado naquilo que a criança é no aqui e no agora. Esta adesão de que, de facto, o adulto tem que criar condições para a brincadeira acontecer, deve responder àquilo que são as cues, as pistas, os sinais que a criança emite, mas deve procurar também afastar-se da brincadeira, porque é esta ideia de quando o adulto, ao afastar-se, corre menos o risco de contaminar aquilo que é a brincadeira dirigida. E, portanto, responder em função daquilo que são os convites das crianças, mas depois tentar perceber o que é que pode acontecer para que a criança tenha a possibilidade de, entre os seus pares, ser ela a navegar e a conduzir estes processos. Esta ideia de que há uma aceitação incondicional positiva, e isto é muito difícil de trabalhar com os adultos, especialmente com os adultos cuidadores, nas escolas, com os professores, com os educadores. Portanto, é difícil para nós, às vezes, aceitarmos determinados comportamentos que vêm do brincar e até determinadas brincadeiras, porque isso mexe com os nossos botões, põe em causa algumas preconceições que nós temos. E, portanto, é preciso uma reflexão e uma análise interna também muito crítica. Esta ideia de que, quando estamos a permitir que as crianças brinquem pelo Playwork, existe esta premissa que tem que ser assumida, que é:
trabalhar para a agenda das crianças e, portanto, e renunciar àquilo que é o poder do adulto, e a provisão de ambientes que, no fundo, são caracterizados por flexibilidade, né, flexibilidade, segurança, sim, mas não pode ser segurança, tem que ser a segurança suficiente para que os ambientes possam ser flexíveis, porque de facto o brincar, como eu tive a oportunidade de partilhar, tende para, no fundo, o infinito, as suas formas de expressão e a forma como este comportamento aparece, e portanto os espaços têm que permitir essa tal flexibilidade. E portanto, para encerrar em 30 segundos, gostava de dizer que concluir, mas na verdade não gosto muito do termo de conclusão, mas que esta ideia de que o olhar ao brincar, escutar o brincar e permitir o brincar tem muito que ver, do meu ponto de vista, com um trabalho que é feito para remover as barreiras para as crianças brincarem livremente, tal como, porque brincar de facto é um direito fundamental humano, porque está inscrito na Convenção dos Direitos das Crianças, porque houve um comentário geral, número 17, feito em 2013, elaborado pelas Nações Unidas e por um conjunto de especialistas, que de facto chamam a atenção para este fenómeno, não só nos países industrializados, como no mundo minoritário, aliás, como também no mundo maioritário, e que no fundo, eu depois terminei aqui por elencar estes verbos que me parecem fundamentais para aquilo que é uma abordagem participativa com as crianças: observar, mapear, refletir, defender o direito que elas têm a brincar, proteger isso que é o brincar, esse património, facilitar, criar condições para que o brincar possa acontecer, possa emergir, apoiar as crianças na construção dos seus próprios espaços de brincadeira e, no fundo, fazer estes mapeamentos a partir de duas perspectivas: mapeamentos mais distantes, que serão mais macroscópicos, como aqueles que falei, que têm mais que ver com a mobilidade, as vivências de infância do próprio adulto, né? Esta forma de conversar com as crianças sobre aquilo que é significativo para elas, né? Do ponto de vista da sua relação com a cidade, com o ambiente, com o seu envolvimento, mas também num ponto de vista microscópico, e isso implica também que um olhar muito mais profundo, muito mais específico e com muito mais regularidade para determinados contextos. E eu penso que as brinquedotecas são contextos fundamentais onde isso pode exatamente acontecer. E esta ideia também que brincar está muito assente nesta linha de fuga que permite então às crianças produzir um espaço e um tempo que é delas e que é dirigido por elas, pelo seu interesse, e que o brincar é quase como se fosse algo que é autoexplicativo, e que o maior valor que o brincar efetivamente tem e terá, do meu ponto de vista, será aquele de permitir à criança criar aquela tal arquitetura emocional que eu falei, ser gerador de prazer e de bem-estar e saciar aquilo que é a sua necessidade interna de brincar e simultaneamente aprender sobre ela, sobre os outros e sobre o mundo mais alargado. Muito obrigado por me ouvirem, estou disposto e aberto, disponível para as vossas questões. Muito obrigado. Professor Frederico, nós é que agradecemos a sua generosidade em compartilhar seu trabalho, seus estudos e trazer esses temas tão importantes para que nós possamos continuar a refletir sobre a importância do brincar nessa perspectiva da criança. Eu também sou estudiosa de espaços, principalmente para as crianças pequenas, e eu gostaria de ressaltar aqui alguns aspectos que me chamaram muito a atenção e acredito que também dos nossos participantes. Seu trabalho muito rico, envolvendo e afetivo com as crianças, no sentido de sensibilizar, mais uma vez, esse olhar, né? É importante ver que a criança, ela é competente, ela é criativa, ela é sociável e, portanto, ela é capaz de construir e refazer esses espaços para dar a ela as oportunidades para brincar. Achei muito interessante o termo
que você usou do uso clandestino de espaço. Esse uso clandestino de espaço é muito visível quando a gente trabalha com crianças. Ela sempre encontra um jeito e um local para poder brincar mais e melhor e mais à vontade também, né? A questão do espacialistas, um termo que, com sua permissão, eu vou também começar a usar, porque é isso mesmo que a gente quer que a criança seja, aquela que vai ocupar o espaço e que vai organizar esse espaço para brincar. E cabe a nós, realmente, professores, educadores, adultos, né, até mesmo familiares, organizar essas oportunidades, né, que seria um arranjo de situações para que ela possa brincar. Eu gosto sempre de lembrar que tem uma frase do Jim Freeman, que foi meu professor sobre espaços também, que diz, né, o espaço nos faz, e nós fazemos o espaço. Então, por que não fazer isso desde pequeno? Não é verdade? Então, todas as suas contribuições, eu tomei nota, assim, de muita coisa, acho que todos nós gostaríamos de estar, inclusive, conversando mais. Essas 2 horas passaram muito rápidas, foi muito gostoso ouvi-lo, foi uma forma muito didática, e aqui nos comentários, no chat, foram muitos elogios, todos gostando muito da sua apresentação, relembrando parcerias, a Roseli Perrone falando da parceria ao brincar, outras tantas colocando e elogiando o seu trabalho como rico, bastante, uma contribuição muito grande para todos nós, que trabalhamos, inclusive, na formação de adultos brincantes, né? Nós temos que começar a trabalhar mais a formação desse adulto, para que ele possa, inclusive, dar a vez e a voz a essas crianças, né? Algumas participantes estão solicitando se você poderia disponibilizar o vídeo que não pôde ser passado, para que pudéssemos assistir depois, já que é um vídeo que você ressaltou que usa na formação, né? Se nós podemos ter acesso mais tarde a este vídeo, e também uma das questões, não questões, mas de concordância, todos concordaram muito com as questões da situação urbana das crianças do século XXI, que hoje se agravou mais ainda por estar em isolamento, né? E que quanto a gente poderia organizar esses espaços para que ela possa brincar, mas, mais importante, é que as crianças possam organizar os espaços para brincar. Eu acho que essa grande contribuição fica para todos nós, inclusive educadores, possamos olhar e ouvir essa criança e construir com elas esses espaços. É um trabalho dinâmico, novo, e que exige muita disposição do adulto, porque muitos adultos ainda estão presos a algumas rotinas que não privilegiam essa participação mais autônoma e mais significante das crianças, né? Não temos nenhuma pergunta específica, mas todos agradecem muito o seu minicurso. Eu acho que foi uma aula bastante interessante, com muitas contribuições, e eu só tenho a agradecer. Para mim foi um privilégio poder mediar esse minicurso, estar aprendendo com todos vocês também, e espero que possamos retomar e, quem sabe, né, ter a sua participação em novos momentos e possamos ler mais os seus livros, quem sabe, né, numa próxima oportunidade, tê-los aqui conosco também. Eu abro mais uma vez, se alguém quiser alguma questão, estamos ainda com um minutinho a mais aí para colocar, mas lembrando que logo em seguida, agora nós teremos 3 oficinas, e aí eu convido as pessoas para irem às oficinas, né? Essas oficinas também serão abertas agora e vão dar continuidade ao nosso simpósio. Professor, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco nesse minicurso, e não esqueçam, querendo rever esse minicurso, o conteúdo, a partir do dia 23, poderão acessar e ficará disponível durante 30 dias, para que vocês possam rever todos aqueles que estiveram
cadastro nesse simpósio. Uma boa tarde, continuamos no simpósio, um beijo a todos e vamos continuar no simpósio. Professor, obrigado, Adeus. e a todos vocês, muito obrigado. um abraço. Adeus, Até a próxima, um abraço Frederico. também. Obrigada, tchau. Adeus, um abraço. Adeus, obrigado.